Boa noite aí, pessoal. Eu estava fazendo um teste aqui, por isso que eu estava conversando com vocês lá no WhatsApp, mas parece que não funcionou, não. Então vamos do jeito que a gente está acostumado mesmo. Hoje a gente tem a aula atividade 3, certo? Da disciplina de matemática instrumental. Deixa eu abrir ela aqui. A teleaula 3. Ela não foi dada ainda, né? Ela vai ser dada daqui a pouquinho. É isso mesmo. Ela vai ser dada daqui a pouco. Essa teleaula ela vai falar basicamente, não é aprofundar, mas vai dar uma caracterizada melhor nas funções que vocês têm disponíveis para trabalhar com algum tipo de modelo matemático, né? A função nada mais é do que isso, é um modelo matemático que a gente usa ele para o fim que a gente conseguir, que a gente quiser. Porque se eu tenho esse modelo matemático, eu posso propor hipóteses para problemas que eu tenha nessa área. Em qualquer área, na verdade, né? Então, a aula vai continuar falando de funções e vai falar mais especificamente das funções exponenciais. As funções exponenciais a gente vê muito em crescimento de bactérias, a gente vê muito em curvas de subida de pandemias, igual a gente viu agora. A gente tem um pedaço da curva da pandemia, é um crescimento exponencial. Então, essas são regidas por essas funções exponenciais. A função exponencial ela tem uma característica muito interessante. Ela aumenta, ela cresce, o valor de y cresce com um valor de x, com a alteração do valor de x muito pequena. Então, você tem um grande crescimento no começo e depois uma estagnação que tende, inclusive, a virar uma função que não vai depender mais de x, porque ela vai estar na crescente. O gráfico dela é basicamente isso aqui, e a gente vai ver quando a gente tiver a nossa variável, que vai ser na nossa função, na nossa equação, a variável que aqui é o t, está elevado, ó, é 1,005 elevado a t. Então, vocês podem ver que com o passar de 2, 3, 4, 10, 20 anos, aqui nesse caso, mais ou menos, né, porque não são valores, mas você vai ter um crescimento muito grande em y com uma variação pequena em x. Então, fala sobre. Também fala muito sobre o tempo do césio, a quantidade do césio no corpo das pessoas. Então, chega-se também a uma função exponencial. Tá vendo aqui, ó? A gente tem a função, a gente tem a variável, alguma coisa elevada a uma variável. Aparecimento de fungos e o crescimento também de populações de bactérias. Ele cresce muito rápido, muito rápido, muito rápido, e a partir de um determinado tempo ele vai estagnando esse crescimento. Fala sobre potência e radiação, como é que funciona. 3 ao quadrado, menos 3 ao cubo, menos 3 ao quadrado. Então, fala sobre outras potências. Essa aqui é muito importante. Qualquer número elevado a zero. Qualquer número elevado a zero, o resultado vai ser sempre 1. Elevado a negativo, você inverte, por exemplo, 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1/3 elevado ao quadrado. Propriedades das potências, relembrar, gente, o que foi dado no ensino médio. Radiciação, aí dá uma situação, problema. Que, ó, quando a gente chega para montar uma equação, a gente acaba montando aqui, ó. A quantidade de bactérias na hora zero, no tempo zero, era 1000. No tempo 1, 1 hora, era o dobro de 1000, que é 2000. Na hora 2, era o dobro de 2000. Então, era o dobro dessa população aqui. E aí é sempre o dobro, ó. Na hora 3 é o dobro da hora 2, na hora 4 é o dobro da hora 3.
Então, vocês veem que cresce muito rapidamente. Então, isso é um tipo de função. Então, ó, 1000, 1000 vezes 2, 1000 vezes 2 vezes 2. Quando a gente tem dois números iguais, a gente repete, multiplicando, repete a base, soma os expoentes. Então, se é 2 elevado a 1 aqui e 2 elevado a 1 aqui, que quando está elevado a 1 não precisa aparecer, vai ser 2, 1 mais 1, 2. Aqui é a mesma coisa. 2, 1 mais 1 mais 1, 3. Aqui, ó, 2, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Então, é basicamente isso aí. E aí ele chega nessa equação aqui, ó. Vai perguntar depois de um dia quantas bactérias vão ter. Aqui, ó, é uma coisa também interessante, que eu acredito que ela já tenha falado em alguma aula, mas esse tipo de expressão aqui, ó, 1,6 vezes 10 elevado a décima. 1,68. O que significa isso? Isso aqui é chamado de notação científica. Vocês vão ver muito isso aqui, porque a gente trabalha sempre com números muito grandes ou números muito pequenos. E isso acontece o quê? Se a gente fosse precisar, toda hora que a gente está fazendo um cálculo, por exemplo, e precisa escrever esse número aqui, ó, 16, deixa eu ver, mil, milhão, bilhão, 16 bilhões, 767 milhões, 216 mil bactérias. Então, se a gente for fazer uma conta com isso aqui, por exemplo, ó, vai ficar muito difícil, toda hora ter que escrever esse monte de número. Então, a gente sintetiza em, pega a vírgula, que aqui seria vírgula zero, que está daqui, e anda ela até ter só uma casa. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então seria 1,6777, só que ele arredondou de 7 para 8. 1,68 vezes 10 elevado a décimo. Isso quer dizer que tem 10 casas para a direita aqui. E o negativo é a mesma coisa, só que ao contrário. Quando você tem 10 elevado a menos 10, por exemplo, você tem um número que é 0,0000000 10 vezes esse zero. A casa a vírgula nesse caso, anda para o lado esquerdo. Uma equação exponencial. Como é que sai disso aqui? Como é que resolve? Ó, você pode ver aqui, ó. 3 elevado a x é igual a 27. A gente sabe que 27 é o quê? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, 27 é 3 vezes 3, 3 vezes. Então, o que é isso? Nada mais é do que 3 elevado a 3. Então, ó, 3 elevado a 3, eu vou ter 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 3. Se 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 3, x vai ter que valer 3. Aqui é a mesma coisa. 2 elevado a x igual a raiz de 16. Raiz de 16 é 4. 4 é 2 vezes 2. Então, é 2 ao quadrado. Então, 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado. Então, x vai valer 2 também ali. E aqui pode funcionar da mesma forma, só que nesse caso a gente vai ter uma equação de segundo grau. Porque a gente vai, ó, 25 não é 5, 5 ao quadrado? 5 vezes 5? 5 vezes 5, 25. Então eu tenho que 5 elevado a x ao quadrado menos x é igual a 5 ao quadrado. Eu faço a mesma coisa, eu igualo os expoentes. Então x ao quadrado menos x vai ser igual a 2. E aí resolvo, a gente tem uma questão dessa para a gente fazer. Mais uma falando sobre função exponencial, sempre que tenho a nossa função exponencial. Juros compostos. Aí, mais falando sobre como é que usa uma calculadora. Aí, a função exponencial. Aí, ó. E aqui, ó, ela nunca vai passar o eixo x, tá? Ela nunca vai passar o eixo x aqui. Para o infinito para a esquerda aqui, essa função que é dada por essa curva aqui, ó, ela nunca ultrapassa o eixo x. Isso é uma característica dela. E aí a gente começa a pensar, e se for para o infinito, como que essa função se comporta? E aí a gente começa a entrar em limite, que a gente vai ver também em outra hora. Potência, logaritmo, isso aqui é de boa. Vou partir para os exercícios aqui, que eu já comento com vocês já vão chegar na aula, já tendo em vista, tendo em mente mais ou menos o que é. Então, aula 3, deixa eu pegar ela aqui. Beleza.
Alguma dúvida, pessoal, até agora? Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então, a questão 1, ele fala que a função exponencial é caracterizada pelo crescimento e decrescimento muito rápido, pois por isso é muito utilizado na matemática e em outras ciências relacionadas com cálculos, como o caso de química. Ou muda aqui para mim. Ah, ficou mudo, né? Eu acho que foi alguma coisa que eu fiz aqui. Mas é isso aí, vocês estão conseguindo ler aqui, acompanhar? Aqui está a função dada, ó. N de T é igual a M vezes 2 elevado a T sobre 2. N é o número de bactérias, M é uma constante que no momento a gente não sabe qual que é ela, mas é uma constante, não é uma variável. 2 elevado a T sobre 2. E aí ele fala que o N é o número de bactérias, no momento T medido em horas. Se no momento inicial, ou seja, quando o tempo inicial vai ser 0, essa cultura de bactérias tinha 200 bactérias. Determine o número de bactérias depois de 8 horas. Qual é a ideia do exercício? Descobrir primeiro qual é esse M para a gente fazer o N de 8. Então vamos lá. Vou escrever a equação que foi dada aqui para a gente, que é N de T. Vou botar meu celular para cá, porque senão fica me atrapalhando. N de T é igual a M vezes 2 elevado a T sobre 2. Então, essa é a lei que ele falou que rege o crescimento de culturas de bactérias. Então, beleza. Ele me fala também que no instante zero, que ele fala, deixa eu ver, ou que é igual no momento inicial, que na verdade é quando o nosso T igual a zero. Então, quando fala no instante zero, no momento inicial, antes de alguma coisa, ele só está falando que o T é igual a zero. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Ele fala que no instante zero, então, quando o T é igual a zero, a minha quantidade de bactérias era 200. Eu tinha 200 bactérias. Ele me pede qual será o número de bactérias depois de 8 horas. Ele me pede isso. Então é só eu achar quanto vale esse M primeiro, depois eu tendo a equação completa, eu vou conseguir saber quanto que eu vou ter o N de 8. É só substituir o T por 8 nessa hora. Então, primeira coisa, o N de 0 nada mais é do que M vezes 2 elevado a 0 dividido por 2. Concorda comigo? Eu simplesmente substituí o T por 0. Ele me fala que o N de 0, ele me fala não, aí eu já estou falando para vocês. O N de 0, então, na verdade, vai ser 0 dividido por 2, 0. Qualquer número elevado a 0, 1. Então, na verdade, esse aqui é M vezes 1. Porque 2 elevado a 0 é 1. E eu sei quanto vale N0, porque ele me deu, o exercício me deu. Ele me falou que N0 vale 200.
Então, na verdade, eu sei que 200 é igual a M. Ou seja, M igual a 200. Já achei a minha constante que eu não tinha para a resolução do meu exercício. O que eu posso fazer agora? Agora é só eu fazer o N de 8. Só um instantinho, deixa eu pegar aqui um. É só eu fazer o N de 8, porque aí eu vou conseguir descobrir qual é o número de bactérias depois de 8 horas. Então, eu venho aqui e vou reescrever a minha função. N de T é igual a 200. Vou colocar o multiplicado sempre com um asterisco, eu acho que fica melhor. Vou botar com ponto, não. (200 vezes 2 elevado a T dividido por 2. Se eu quero fazer o N de 8, é só eu substituir o 8, onde teria T aqui. Em vez de T, 8 dividido por 2. Então, o N de 8 vai ser igual a... minha filha pegou minha calculadora hoje aqui. Mas vamos lá. 8 dividido por 2, 4. 2 elevado a 4, 16. 200 vezes 16, 32, 3.200. Não é isso? Faz na calculadora aí se estiver errado. Então, na verdade, no N8, eu teria 3.200 bactérias. Passaram-se 8 horas. Beleza, galera? Vocês estão... Tá entendendo aí? Como é que tá? Me dá um feedback aí, por favor. Tá, Paulo. Tá dando para entender, sim. Sossegado, né? A resposta é a letra C, 3.200. A próxima questão... Cadê? (3.200). A próxima. Numa determinada metalúrgica, a produção, de forma geral, vem diminuindo ano a ano. Num certo ano, ela produziu 1.000 unidades do seu principal produto. A partir daí, a produção anual passou a seguir a lei Y é igual a 1.000 vezes 0,7 x, elevado a x, em que Y é a quantidade de produção e x é o tempo em anos. Qual é o número de unidades aproximadamente produzidas no quarto ano desse período recessivo? Então, ele me deu uma função. Notem que aqui tem várias coisas que, se você não ficar atento, se vocês não ficarem atentos, passa despercebido. A primeira coisa, lembra que quando a gente acabou de fazer a questão passada, que a gente falou sobre o número de bactérias, ele falou qual é o número de bactérias em 8 anos. Então, a gente fez um cálculo e descobriu um valor somado, primeiro ano, com segundo ano, com terceiro, quarto, quinto. Então, em 8 anos, aqui é diferente. Aqui ele fala que essa lei aqui, ó, é a produção anual. A produção anual passou a seguir a lei. Então, quando a gente achar o valor aqui, um valor qualquer de X, ou o valor que eu quero, se eu substituo X por 5 anos, por 10, por 20 anos, essa vai ser a lei de produção anual. Então, quer dizer, se ele está pedindo aqui quantas unidades foram produzidas no quarto ano, se a gente tiver com um pensamento antigo, a gente está falando que em 4 anos esse tanto de peças foi produzido. Mas não é isso que ele está falando, porque essa lei aqui é para produção anual.
Então, se eu quero descobrir, se eu tirar isso aqui e colocar o x igual a 4, por exemplo, que é o que ele quer, a gente vai descobrir quantas peças foram fabricadas no quarto ano, e não em 4 anos. Isso tudo está escrito aqui no enunciado. Outra coisa que está escrito aqui, ó, é o seguinte: num certo ano, ela produziu 1.000 unidades de seu principal produto. A partir daí, a produção anual passou a seguir a lei tal. O que quer dizer esse pedacinho aí? Ó, num certo ano, ela produziu 1.000 unidades, né? A partir daí, a produção passou a não sei o quê. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando o meu x é 0, o meu y vale 1.000. Porque ele me falou isso aqui agora. Ele fala, ó, nesse ano ela produziu 1.000 unidades. Então, e aí eu vou começar do próximo ano. Então, quando eu tenho x igual a 0, 0 anos, eu tenho 1.000 unidades produzidas. Certo? A partir daí, a produção anual passou a seguir a lei tal, em que y é a quantidade da produção e o x é o tempo em anos. Qual o número de unidades aproximadas? Beleza, na verdade aqui, ó, a gente nem vai precisar fazer aquele esquema, porque ele já deu o 1.000 aqui, ó. Aqui o 1.000 unidades aqui, ó. Tanto que se eu substituir o x por 0, eu vou continuar tendo 1.000. Então, ele deu a informação, mas já deu também a equação formada. Vocês não vão precisar fazer igual na questão passada, não. Então, o que ele me fala? Ele me fala que y é igual a 1.000 vezes 0,7 elevado a x. Me falou também que quando fizer 0, y é 1.000, mas eu não preciso disso aqui agora, porque já tem o 1.000, já está aqui, ó, ele já está embutido aqui. Eu não precisei achar esse valor. E ele me pede qual o número de peças produzidas no quarto ano. Então, o que ele quer me falar disso aqui? Ele quer saber quanto vale y quando x igual a 4. Então, eu venho aqui, y é igual a 1.000 vezes 0,7 elevado, em vez de x, 4. Resolvendo isso aí, deixa eu abrir, né? 0,7 elevado a 4 dá 0,2401 vezes 0,2401 vezes 1.000, 240,1 unidades. Arredondando, era para ter, hein? Arredondando, 240 unidades. Essa aqui, então, é a resposta. Beleza? Alguma dúvida? Um comentário? Não, por enquanto tranquilo, Paulo. Show. Leonardo, você que entrou hoje, né? Agora que eu vi que você entrou aqui. Você está ouvindo, está acompanhando aí? Tá ouvindo direitinho aí? Tô sim. Mas show de bola. Essa aula que a gente tá fazendo aqui agora, ela é uma aula atividade, o nome dela. No seu portal vai estar lá como aula atividade. Ela é sempre dada junto com uma teleaula, que é a aula ao vivo, que não é dada por mim, é dada pelo professor, que você assiste direto pelo portal. Essa é a nossa aula atividade, começa
nesse período de pandemia, ela tem acontecido segundas ou terças, mas tem acontecido mais vezes nas terças. Começa às 7 e termina às 8h30, mais ou menos, e a teleaula que você vai ter, começa às 8h40 e termina às 10. E hoje você vai ter ela também daqui a pouquinho. Beleza? Beleza. Voltando aqui para a nossa aula de atividade, ó, resposta letra A, 240. Questão 3. No Brasil, o mercado imobiliário viveu a última década de muito dinamismo e passou por duas fases. Primeiro, acompanhando o ciclo econômico do país em alta, experimentou um forte crescimento e registrou o auge da prosperidade. Porém, com a desaceleração da economia brasileira nos anos mais recentes, entrou em uma curva descendente significativa. Uma imobiliária acredita que o valor V de um imóvel no litoral varia segundo a lei. V de T, valor em função de tempo, por isso que ele usa V de T, é igual a 70 mil vezes 0,8 elevado a T. Só admitir que está chegando agora. Elevado a T. Em que T é o número de anos contados a partir de hoje. Qual é o valor atual desse imóvel? Muito, muito fácil, né? De fazer essa aqui. Qual que é o valor inicial desse imóvel? Quem me responde aí? Não precisa nem fazer conta. Alguém? Ó, pessoal, ele está pedindo o valor atual desse imóvel. Se é o valor atual, é o valor de hoje. Se eu comecei hoje, eu tenho alguma coisa para trás? Não tenho. Então, o meu T vai valer quanto? Essa aqui de cima, aqui, ó. Ele me fala que no momento inicial essa cultura tinha 200 bactérias. Aí lembra o que a gente fez? A gente substituiu o T por um valor, achou o M e aí conseguiu achar o T igual a 8. No momento inicial, funciona do mesmo jeito. Então, se ele me fala qual é o valor atual, ou seja, qual é o valor de hoje, o valor inicial desse imóvel, qual que é? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir o meu T por um valor, certo? Qual é o valor que eu vou substituir? O valor inicial? Deve ser 0, né? 0. Se eu substituo o T por 0, 0,8 elevado a 0 vai dar 1. Porque todo número elevado a 0 é 1. Então, 70 mil vezes 1, 70 mil. Qual é o valor do imóvel hoje? 70 mil. Então, nem precisa fazer conta. Vocês podem ver que substituindo aí, pensando um pouquinho, consegue chegar na resposta. E na 4, ele me dá uma equação. 4 elevado a 3 menos x, fecha parênteses, elevado a 2 menos x é igual a 1. E me pede quais são as raízes da equação acima, porque isso aí vai gerar uma equação de segundo grau. Então, o que a gente faz? Vamos lá para o Word. Ele me deu a seguinte equação. 4 elevado
a 3 menos x, e isso tudo aqui elevado a 2 menos x. E ele me fala que isso tudo é igual a 1. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é lembrar que ela vai falar hoje na aula para vocês, mas eu já adianto aqui. Como que faz essa operação com a radiciação? Como é que eu faço? Quando eu tenho um número elevado a um número, 4 elevado a outro número, 3 menos x, elevado a outro número, o que eu tenho que fazer nesses casos? Eu simplesmente multiplico esse expoente aqui por esse expoente aqui. É a primeira coisa que eu vou fazer aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 menos x multiplicado por 2 menos x. Esse tipo de multiplicação, como é que a gente realiza? A gente faz esse termo, primeiro termo com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. É assim que a gente faz. Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos x, menos 3x. Uai, não tá... 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos x, menos 3x. Menos x vezes menos 2, vezes 2, menos 2x. Menos x vezes menos x, mais x ao quadrado. Certo? Então, na verdade, vai ser 6 menos 3x menos 2x, menos 5x, mais x ao quadrado. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir resolver esse exercício. Na verdade, isso aqui de cima eu posso escrever como 4 elevado a... Vou organizar aqui, vou só mudar a ordem, mas vai dar no mesmo. X ao quadrado menos 5x mais 6. Isso aqui é igual a 1. Beleza. A primeira parte é justamente essa aí. Chegar nessa equação aí. Aí, a gente pode lembrar de outra propriedade das potências, né? Quando eu tenho uma igualdade assim. Primeira coisa que eu vou fazer. Vocês lembram que eu acabei de falar para vocês aí que todo número elevado a zero é igual a 1? Não foi falado isso aqui? Então, na verdade, se eu não quiser escrever 1 e quiser escrever 4 elevado a zero, eu posso. Não posso? Porque 4 elevado a zero é 1. Eu posso fazer isso. Se eu tenho uma igualdade igual a essa aqui, eu posso falar que os expoentes aqui, que as potências aqui também são iguais. Então, na verdade, eu posso falar que x ao quadrado menos 5x mais 6, mais 6 é igual a zero. Beleza. Tem uma equação do segundo grau aqui. Como é que eu resolvo essa equação? Utilizo a fórmula de Bhaskara, né? Que vai me falar que menos b mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, isso tudo aqui sobre o 2a. Essa é a fórmula de Bhaskara, e a partir disso aqui é que eu vou resolver e vou encontrar as raízes dessa equação aqui de cima. Certo? Antes de colocar a equação de Bhaskara, eu só vou recordar alguma coisa com vocês aqui. Nesse caso, o nosso A vai valer quanto? O nosso A é sempre o número que acompanha a variável que está elevada ao quadrado. Nesse caso aqui, o x ao quadrado não tem nada. Então, na verdade, o nosso A vale 1, porque o 1 é que é o elemento neutro numa multiplicação. O b é o valor que acompanha o x sem estar ao quadrado. E acompanha ele também o sinal que está nele. b, então, vai ser menos 5. E o c é o termo independente, que vale 6. Então, esse A, B e outro aqui, nada mais é do que esse A e B, C que a gente acabou de fazer aqui. Então, resolvendo essa equaçãozinha, menos b, menos 5, menos b, vai dar menos vezes menos 5. Menos vezes menos mais, então se torna 5. Mais ou menos raiz de
B ao quadrado vai ser menos 5 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que é 1, vezes C, que é 6, dividido por 2 vezes 1. Vou acertar aqui também para ficar tudo igualzinho. Beleza? Aí, resolvendo isso aí na calculadora aí, isso aí vocês têm que ir na calculadora aí. Vai dar 5 mais ou menos. Vamos lá, ó. Vamos ver se dá para fazer. Acho que isso aqui vai dar para fazer de cabeça. Menos 5 ao quadrado, 25. 6 vezes 4, 24. 24 menos 25, 1. Então, raiz de 1. Dividido por 2. Então, o meu x' vai ser igual 5 mais raiz de 1 é 1. 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. E o meu x duas linhas vai ser 5 menos raiz de 1, que é 1. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Essas são as raízes dessa equação de segundo grau aqui de cima. Beleza? Rapaz, ô Alessandro, você está na aula? É porque agora eu não consigo ouvir áudio, cara. Ele mandou uma coisa no grupo. Alguma dúvida, pessoal? Não, não. Então, agora eu vou mostrar para vocês, como a critério de curiosidade, vamos fazer essa equação lá no GeoGebra. Vamos plotar essa equação num gráfico, para a gente ver como é que ela é. Então, na verdade, a minha equação é... Deixa eu pegar ela, cadê ela aqui? F de x é igual x ao quadrado menos 5x mais 6. Beleza. Vamos começar analisando ela. Ó, tá aqui uma equação que é em forma de parábola e tem a sua concavidade voltada para cima. Essa concavidade voltada para cima se dá justamente porque o número que acompanha o x ao quadrado é um número positivo. Se o número... Paulo, não tá aparecendo não, cara. Pelo menos para mim não apareceu não. Parece que travou aí. E agora? Aqui tá aparecendo para mim. Agora foi, apareceu aí. Show. Então, é uma parábola com a concavidade voltada para cima, porque o meu A é positivo, é 1, mais 1. Se meu A fosse negativo, e seguisse todos esses mesmos valores, a gente teria uma parábola voltada para baixo. Se a gente fizer aqui, ó, vamos ver se vai dar certo. Tá aqui. Viu que a parábola agora é voltada para baixo. Só porque eu mudei o sinal de positivo. A gente... Lá no cálculo que a gente fez, a gente achou duas raízes reais. Aliás, antes disso, a gente achou um delta positivo. 25 menos 24. Nosso delta foi 1. Se o nosso delta foi 1, o que isso quer dizer? Que ele é um número maior, ele é um número positivo maior que 0. Se ele é um número positivo maior que 0, existem duas raízes reais. Ou seja, o nosso gráfico, a nossa função, toca o eixo x em 2 pontos. Se o nosso delta tivesse dado 0, 25 menos 25, a nossa função tocaria o eixo x uma única vez. E se o nosso delta tivesse dado negativo, o que acontece? A nossa função não tocaria o eixo x. Mas nesse caso, tocou. E como a gente viu lá, as raízes que a gente encontrou foi 6 dividido por 2, 3, 4 dividido por 2, 2. Tá aqui, ó. É justamente o ponto
em que a função toca o eixo x. Olha lá, ó. 2 e 3. Não sei se está dando para ver para vocês aí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar esse. Não, tá bom. 2 e 3. Se eu fizer o contrário e falar, tudo bem, eu quero saber agora onde é que essa função corta o eixo y. O meu eixo y, ele é justamente quando o x vale 0, certo? Então, se eu substituir todos os x da função por 0, eu vou ficar com 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, que é 0, 0 ao quadrado é 0, menos 5 vezes 0 é 0, mais 6. Então, quando o x é 0, y é 6. Vamos olhar o gráfico, aqui, ó. Ela está tocando o eixo x, y, perdão, onde o x é 0, no ponto justamente 6. O vértice a gente calcula por aquela equação de o y do vértice é menos delta sobre 4a, se não me engano, que vai ser menos 1 sobre 4, que vai dar menos 0,25. Está aqui, ó, o nosso y do vértice. E o nosso x do vértice a gente calcula com... Sabe que eu não lembro? Deixa eu ver o x do vértice aqui. Menos b sobre 2a. Então, nosso b é 5, menos 5, perdão, menos 5 sobre 2a. Menos b sobre 2a. É isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Menos b sobre 2a. Então, é menos 5 sobre 2. Menos 5 vezes menos, mais 5. 5 sobre 2, 2,5. Então, o nosso x do vértice é justamente no ponto 2,5. Então, o nosso vértice está no ponto 2,5, ponto e vírgula, menos 0,25. Para isso aí, para quando vocês precisarem calcular qual é o vértice dessa função aqui. Beleza? Alguma dúvida? Tá tranquilo aqui por enquanto, Paulo. Beleza, então. Aí daqui a pouquinho vai ter aula para vocês. E a aula atividade era isso por hoje. Na semana que vem a gente se vê novamente, beleza? Boa noite aí para todo mundo. Beleza, boa noite para vocês. Boa noite.